Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullah, pessoal. Boa noite. Então a gente vai continuar hoje, inshallah também terminar aquela série de palestras que a gente está fazendo sobre os pilares da fé. Certo? A gente viu que tem 6 pilares da fé. Quando a gente diz pilares da fé, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer todas aquelas coisas que o muçulmano é obrigado a crer. Obrigado no sentido de que é obrigatório ele crer naquilo. Para ele ser muçulmano, ele tem que crer naquilo lá. Né? Se ele não acredita naquilo, tudo bem, ele tem essa liberdade também, mas muçulmano ele não é. Se ele é muçulmano, ele deve crer nessas 6 coisas. E a gente está aqui explicando um pouquinho cada uma dessas para que não seja uma coisa só de obrigação de crer, mas que a gente tenha um entendimento, porque quando Deus manda a gente crer em algo, não é simplesmente porque Ele mandou e a gente tem que obedecer, é porque aquilo corresponde à verdade, aquilo é uma realidade, aquilo é uma verdade, e a gente crer naquilo, a gente pensar aquilo, é algo que encaminha o nosso intelecto na direção da realidade, na direção do conhecimento real das coisas como elas são. Então, qual que é o objetivo da gente esclarecer um pouquinho esses pontos, esses pilares da fé? O objetivo é que a gente, o nosso pensamento e a nossa crença se aproxime mais das coisas como elas são na realidade. Certo? Então, Deus ele fala, não, acredita nisso. Por quê? Porque isso é verdade. Porque é assim que as coisas são de fato. Né? Então, o primeiro ponto da fé, qual foi? A crença em Allah. Ou seja, a crença em Deus. A crença que Deus existe. A crença que Deus é. Então a gente falou bastante sobre isso, teve uma aula que a gente só falou sobre isso. Né? A gente falou um pouquinho sobre como Ele é. Sobre aqueles atributos dEle, aqueles nomes dEle que dizem pra gente um pouquinho sobre a realidade dEle. Né? Depois da crença em Allah tem a crença nos anjos. A gente falou sobre os anjos. Quem são os anjos? Os anjos existem. Quem são eles? O que eles fazem? Que tipo de criatura eles são? Uma criatura diferente da gente. A gente tem esse livre-arbítrio, a gente pode de fato escolher o bem e o mal. Não que o anjo não tenha livre-arbítrio, mas ele escolhe sempre o bem. Ele é diferente de nós, ele é um ser puro, ele tem um conhecimento puro de Allah. Um conhecimento um pouco parecido com aquele que a gente tinha antes de vir para essa terra. Né? Então, como ele tem esse conhecimento de Allah, ele não erra. O conhecimento dele é reto e a ação correta também, sempre. Né? Então tem a crença em Allah, a crença nos anjos. Daí a gente falou da crença no quê? Nos livros e nos mensageiros, quer dizer, nas revelações de Allah. Que Deus sempre se manifestou para o homem. Ele não é que ele criou o homem e largou ele aqui, para ele se virar. Né? Na medida em que o homem foi esquecendo da verdade, Deus foi mandando profetas e mensageiros para lembrar ele dessa verdade. Esses mensageiros são pessoas puras, pessoas especialmente, não digo nem escolhidas por Allah, mas pessoas especialmente criadas por Allah para ter condições de transmitir aquela mensagem com a mais perfeita pureza, com a mais perfeita fidelidade. Né? Então os mensageiros são pessoas que não mentem, os mensageiros são pessoas que não erram, os mensageiros são pessoas confiáveis que transmitem aquilo de que foram encarregados. Né? Tudo isso a gente viu também na última palestra. Né? E agora faltam mais 2 pontos, né, básicos em que o muçulmano tem que crer. Vamos tentar falar hoje dos 2. Né? O primeiro deles é o dia da ressurreição. Né? O muçulmano tem que crer no dia da ressurreição, ele tem que crer que isso existe. Né? E o outro que a gente vai tentar falar também é Al-Qadr, o decreto, a pré-determinação de Allah das coisas, tanto no bem quanto no mal. Tá? Mas vamos começar, inshallah, pelo dia da ressurreição. Então, o que é isso? Né? No que consiste crer no dia da ressurreição? Crer no dia da ressurreição, de maneira muito simples, é o seguinte: todos nós morreremos, todos, absolutamente todos os homens morrerão, tanto os que já viveram, quanto os que ainda vão viver. Mesmo aqueles que têm uma vida muito longa, eles acabam morrendo. Né? Não estamos falando somente daqueles profetas do passado, daqueles homens do passado, como Sayyidina Noé,
por exemplo, que só de pregação ele teve 950 anos. Né? Então, os homens do passado viviam muito mais do que nós. No entanto, eles morreram também. Né? Sayyidina al-Khidr, né, que Moisés encontrou, que está lá na Suratul Kahf, também tem uma vida comprida. Né? Segundo muitos, ele está vivo hoje, mas também ele vai encontrar a morte. Então, todos os homens vão morrer. Os que já foram, os que estão vivos hoje, os que vão ainda viver. Né? E só que um dia depois dessa morte, eles vão daí, né, ser reduzidos a pó, né? Muitas vezes eles vão, o corpo deles vai ser reduzido a pó, a alma deles vai ficar num estado chamado Barzakh, um estado intermediário, mas um dia Deus vai ressuscitar todo mundo. Então essa é a nossa crença como muçulmanos. Um dia todos aqueles que estão mortos vão reviver e vão retomar, eles vão receber de volta os seus corpos. Mesmo o corpo, que é essa coisa corruptível, né? Essa coisa que puxa a gente para baixo mesmo, né? Porque ela tende mesmo a morte. O que tende à morte aqui é o corpo, a morte, a alma não morre, pessoal. Né? A gente vai morrer, quem a gente fala a gente vai morrer, não é nós que vamos morrer, é o corpo que vai morrer. A gente vai continuar vivo. E um dia essa alma que vai continuar viva, ela vai retomar, ela vai receber de volta, vai ser reinfundida, ou melhor, a partir dela Deus vai refazer um corpo. Este corpo aqui, só que diferente. Certo? Porque o dia da ressurreição, pessoal, é uma coisa diferente disso aqui. Tá? Então, assim, resumindo bastante, o ser humano ele tem vários estados de existência. Isso aqui que a gente vive aqui é um estado e é o mais curto, é o mais rápido, mais breve de todos os estados da existência do ser humano. Então, o ser humano, antes de vir para essa terra, ele teve uma existência espiritual, a gente já falou disso. A gente vivia num mundo espiritual, onde nós conhecíamos Alá. Ele perguntou para a gente se ele não era o nosso Senhor. E a gente confirmou, a gente disse que sim. Onde que está isso? No Alcorão. Como é que eu sei disso? Deus revelou. Não é que eu inventei. Certo? Deus revelou que a gente teve uma existência anterior em que não era terrestre. E que nessa existência a gente deu testemunho do senhorio dele. A gente conhecia ele. Falou, o Senhor é nosso Senhor. Para quê? Para que a gente aqui não tenha uma desculpa, falar, não sabia, né, que Deus existe, não sabia. Não. A gente sabia porque a gente sabia antes de vir para cá. E que por mais que a gente aqui tenha tido, assim, problemas, por mais que a vida seja difícil, isso aí não se apagou do nosso ser profundo, da nossa fita. A gente falou disso. Então teve uma existência espiritual e de lá nós viemos para a Terra, nossa segunda existência. E a gente viveu um tempinho no útero da nossa mãe e depois a gente está vivendo aqui. Isso aqui é muito rápido, porque essa existência espiritual ela é muito comprida, essa que a gente teve antes. Né? Desde que Deus criou todos os seres humanos lá atrás, todo mundo está existindo. Né? Mesmo desde antes de Adão. Né? Então, daí, desde antes da existência terrestre de Adão. Tá? Mas tudo bem. Daí assim, daí tem esse tempinho aqui que a gente vive, bem curtinho aí, o que? 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, certo? Depois a gente vai ter, depois que a gente morrer aqui, o nosso corpo morre, mas a gente continua vivo. A gente continua vivo onde? Na tumba, al-qabr, num estado chamado Barzakh em árabe. O que significa Barzakh? Significa uma passagem. O Barzakh é um estado seguinte, quando você entra nele, você não volta mais para trás. Ninguém volta dos mortos, exceto por um milagre de Alá. Mas naturalmente ninguém volta. E nesse estado, que é o estado que a gente chama também de atumba ou túmulo, al-qabr, certo? A gente já vai começar a colher algo daquilo que a gente fez nessa vida. Certo? E é um estado também que já é bem comprido, porque esse estado aí vai durar até o dia da ressurreição. E já nesse estado, como eu disse, a gente vai encontrar de novo as ações que a gente fez aqui.
A gente vai encontrar as nossas boas ações na forma de um ambiente bom para nós, e vamos encontrar nossas más ações na forma de um ambiente ruim. Por isso é muito importante cuidar das ações, por isso é muito importante cuidar do seu interior aqui. Porque o que morre, pessoal, é o corpo. Mas o seu interior, aquilo que você tem no coração, ele permanece com você. Se você tem rancor, é isso que vai permanecer com você. Se você tem frustração, se você tem tristeza, é isso que vai permanecer. Se por outro lado você tem entrega para Deus, se por outro lado você tem aceitação do decreto de Deus, se por outro lado você tem uma crença verdadeira em Deus, isso também vai permanecer. E a gente vai viver nesse estado, junto com os nossos estados interiores e com os efeitos que as nossas ações tiveram sobre esse estado interior, a gente vai viver durante um tempão depois que a gente morrer nesse mundo aqui. Depois disso vai chegar um dia que é o chamado dia da ressurreição. O que vai acontecer nesse dia? Nesse dia vai ter pessoas que estão vivas, vai ter seres humanos vivos nesse dia na Terra. E vai ter pessoas que já morreram. Então o que vai acontecer nesse dia, como está descrito no Alcorão e na Sunna, quer dizer, no Hadith, está descrito da seguinte maneira. Primeiro, vai ter um toque de trombeta. Um anjo, um daqueles anjos que a gente já falou, né? Israfil, ele vai tocar a trombeta. O que significa trombeta? É um som que vai ter. Esse som vai começar bem baixinho, e o pessoal não vai reparar muito, vai até achar legal. Mas daí ele vai crescer, e ele vai crescer tanto que todos os seres vivos na Terra, todos, absolutamente todos, homens, animais, vão morrer. Todos aqueles que estiverem vivos ali naquele dia vão morrer. E vão se juntar àqueles que já vão ter morrido antes. Nós, por exemplo, e os que vieram antes de nós, e todos aqueles que vão vir até esse dia. Então, todos na Terra estarão mortos. Daí vai ter um segundo toque de trombeta. E com esse segundo toque de trombeta, segundo o Hadith, vai ter uma chuva que Deus vai mandar para a Terra e que vai ressuscitar todo mundo. Mas aí a gente precisa entender, pessoal, que essa ressurreição, ela é uma nova criação. Ela não é igual a essa criação aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês. Veja, se juntar todo mundo que já viveu na Terra, e mais todo mundo que está vivo agora, e mais todo mundo que vai viver ainda, é muita gente. Como é que vai caber todo mundo ali? De que jeito vai ser? Então, é um outro tipo de espaço que vai ter, não vai ser exatamente igual a esse aqui. Certo? E tanto não vai ser que o próprio profeta, sallallahu alaihi wasallam, uma vez perguntaram, né, a nossa mãe Aisha, esposa dele, perguntou, né, porque o profeta, sallallahu alaihi wasallam, tinha dito que todos nós vamos ser ressuscitados nus. Quer dizer, do mesmo jeito que a gente foi criado, nu, a gente vai ser ressuscitado nu. E a Aisha perguntou para ele, mas daí como é que vai ser? Não vai ficar um olhando o outro? Porque ela, com aquele pudor que era característico dela, ela pensou, poxa, todos vão me ver. Mas daí ele respondeu que não. Ele respondeu que naquele dia cada um vai estar tão preocupado com a sua própria situação que ele não vai ter tempo de olhar em volta e ver as outras pessoas. No entanto, ele vai ter sim um corpo. Tá? E esse dia da ressurreição, a gente fala um dia. Só que esse dia está no Alcorão, que esse dia ele equivale a 50 mil anos. Hamsina al-Hassana. Quer dizer, ele é um dia muito comprido. Tem a descrição do calor do sol, que vai ser tanto nesse dia, que o suor vai subir, o suor das pessoas vai praticamente inundar, vai ficar aqui na garganta de todo mundo. Por quê? Vão estar todos esperando o juízo de Deus. Esse dia da ressurreição é também o dia do juízo. É o dia em que Deus julgará cada pessoa
Imagina isso aí tudo, todo mundo. Todos os seres humanos, eles vão se ver diante de tudo que eles fizeram de bom e de mal. Como é que é descrito isso? Eles vão receber um livro. Né? Porque nesse exato momento aqui, cada um de nós tem 2 anjos, um aqui e outro aqui. Tá aí os anjos de novo. Tem 2 anjos que estão anotando tudo que a gente faz. Esse aqui anota as boas ações e esse aqui anota as más. E está tudo colocado num livro. É um livro invisível, a gente não consegue ler esse livro agora. No dia da ressurreição, esse livro vai ser apresentado para a gente. Daí está descrito no Alcorão. Alguns vão receber esse livro na mão direita, outros vão receber na mão esquerda. Quem receber esse livro na mão direita, ele vai ter uma vida boa. E quem receber na mão esquerda já não vai ser assim. Então, esse é o dia do julgamento, o dia que cada pessoa vai se ver diante das suas ações. Ela vai, os membros, as mãos, os pés dela, a pele dela vai testemunhar, vai dizer tudo o que ela fez. No livro vai estar tudo escrito e a pessoa está lá no Alcorão, está escrito o seguinte, não, o cara vai falar assim, que livro é esse que ele não deixa nada, ele não larga nem uma coisinha pequenininha. Está tudo aqui. Então daí vai ser isso. E esse juízo vai estar lá estampado, está escrito lá que assim, não vai precisar de outra testemunha. Cada um vai saber exatamente o que ele fez. Né? Ele vai tentar falar alguma coisa, mas a voz dele não vai sair, porque não adianta. O corpo dele vai testemunhar a favor dele ou contra ele. Cada lugar da terra vai testemunhar a favor. Os lugares onde ele passou vão testemunhar a favor ou contra ele. Você fez uma boa ação num lugar, aquele lugar vai testemunhar a favor de você. Se foi uma má ação, ele vai testemunhar contra. Por que a gente reza, a gente faz a nossa oração obrigatória, depois na hora de rezar a sunna, que é depois da obrigatória, por que a gente muda de lugar? Para ter 2 lugares testemunhando a favor de nós. Certo? O caminho que a gente faz até a mesquita, a gente é recomendado que vai por um caminho, volta pelo outro. Por quê? Tem 2 lugares dando testemunho. Então tudo isso vai acontecer nesse dia. Esse é o dia da ressurreição, que é também o dia do juízo, o dia do julgamento. Né? E daí, de acordo com o juízo de Deus, a gente vai passar para a última etapa da nossa existência, que é o paraíso, o jardim ou o inferno, o fogo. Né? Então nós tivemos a etapa espiritual antes dessa aqui, tem essa vida aqui que, como eu disse, é a mais curtinha. Depois tem o Barzakh, que é comprido pra caramba. Depois tem o dia da ressurreição, que é 50.000 anos. E depois tem o paraíso e o inferno, que é a eternidade, que é para sempre. Então entendam, pessoal, que essa vida nossa aqui ela é muito pequenininha. Ela é para nós hoje tudo. A gente sente ela como uma coisa absoluta, mas ela é uma coisinha muito pequena no quadro dessa existência humana total, que é isso que é o ser humano. Você entende, pessoal? O ser humano não é isso aqui que a gente está vendo aqui, isso que a gente se conhece, isso que a gente pensa que a gente é hoje. Não é isso. Ele é tudo isso que eu descrevi. Ou seja, ele é muito mais do que isso aqui. Esse corpo, esse rosto, isso aqui, essa forma do corpo, essa minha vida. Eu nasci desses pais, fulano, ciclana. Tenho tais irmãos, eu nasci em tal lugar, eu moro em tal lugar, eu trabalho em não sei o quê. Isso é assim, é um grão de areia. É uma gota d'água no oceano de quem a gente é. Por que eu estou falando isso? Para a gente ter uma dimensão correta disso aqui. Para a gente dar para essa vida a importância que ela tem de fato.
Qual é a importância dessa vida? Essa vida ela é o ponto de inflexão. É ela que vai determinar, quer dizer, ao mesmo tempo que ela é assim, curtinha, que ela é pequena perto do resto, é ela que vai determinar o que vem depois. Então, ao mesmo tempo que ela é insignificante, ela é muito importante. E, de certo modo, é bom que ela seja curta. Por quê? Porque a gente pensa se você tivesse que manter, vamos dizer assim, uma vida correta por 900 anos, que nem Nosso Senhor Noé, 950 anos. Ia ser mais difícil. Você pode até pensar, não, ia ter mais tempo, né? Eu ia errar pra caramba, depois eu ia me acertar, eu ia ter mais tempo para se acertar. Bom, a gente tem tempo para se acertar nessa vida. O tempo para se acertar é agora. Né? É esse momento. Né? Para se acertar, você não precisa de 60 anos. Para se acertar, basta 1 minuto. E daí Deus deu pra gente essa vida curta, relativamente curta, pra gente poder ser capaz de manter aquilo durante esse tempo aqui. Por quê? Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam, o que ele falou? O jeito que a pessoa viveu é o jeito que ela vai morrer. E o jeito que ela morreu é o jeito que ela vai ser ressuscitada. Então essa vida aqui é muito importante. Porque o jeito que a gente viver aqui é como a gente vai morrer. E esse momento da morte, ele é como um resumo da nossa vida. Vocês provavelmente já ouviram falar, quer dizer, tem pessoas que já passaram, já quase morreram. Ou que até já tiveram aquela chamada experiência de quase morte. Vocês já ouviram falar disso aí? Né? Então pessoas que até assim, quem estava em volta achou que ela estava morta. E depois ela voltou. E todo mundo que passou por isso, eles falam, eu vi a minha vida inteira. Naquele momento eu vi tudo que eu vivi. A minha vida inteira passou diante dos meus olhos. Meu pai já me disse isso. Ele disse, uma vez ele estava nadando no mar e ele quase se afogou. E ele falou, a minha vida inteira passou diante dos meus olhos. E cada um que passou por essa experiência, ele fala isso. Então, o que significa isso, pessoal? Significa que o momento da morte é de fato um resumo da vida. Passar diante dos olhos, você vê a tua vida inteira naquele, quer dizer o seguinte, não, você vai conhecer quem você foi. O resumo de quem você foi. Porque aqui é assim, né? A gente faz uma coisa hoje, faz outra coisa amanhã. Tem hora que a gente está prestando atenção nas coisas, tem hora que não está. Só que naquela hora a gente vai ver o resumo. Quem foi esse cara? Quem foi essa pessoa? Né? Então, muito importante a gente ser nesse momento quem a gente gostaria de ser nesse momento último. Né? Teve uma pessoa aí, um sheikh, falou o seguinte, que a lembrança de Deus é como uma morte no meio da tua vida. Porque a tua vida, você está prestando atenção em 1000 coisas, é no trabalho, é na família, não sei o que, é no que você quer, o que você não quer. Mas se você para e se lembra de Deus naquele momento, tudo isso some, você remete tudo a Deus e você fala, não, tudo isso, Deus é quem criou, é Ele que quer. Então a lembrança de Deus é uma morte em vida. E a lembrança de Deus vai ser uma vida na morte. Essa mesma lembrança de Deus vai ser uma vida na morte. Porque naquela hora, você vai lembrar do teu Criador misericordioso, que sempre cuidou de você e que vai estar continuando cuidando de você. Desde que nessa vida você já se lembre dele antes. Não deixa para se lembrar só no último momento, porque pode ser que você não consiga. Né? Tem uma história, não sei se não é um hadith, porque é uma coisa que aconteceu com uma pessoa já bem depois da época do profeta sallallahu alaihi wasallam. Uma pessoa lá que era um cara bem mundano, assim. Ele era vendedor de cebola. E assim, ele só pensava nisso. Né? O cara não pensava em Deus, não pensava na morte, não fazia o bem.
não rezava. Daí na hora de morrer, ele estava lá na agonia, o pessoal ficava lá falando, não, fala, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, fala. E ele falava, uma cebola por 5, 2 por 10. Eu li isso aí num livro, um daqueles livros do Tabligh, né? Então, uma história. Porque aquilo que o cara está acostumado a fazer é como vai ser a morte dele. Então é perigoso. Então a vida é perigosa. Viver é perigoso, tem que acertar. Né? Não dá assim para errar. A gente não pode se dar o luxo de errar. Não pode se dar o luxo de adiar. Não pode se dar o luxo de falar, não, tá tudo bem, eu erro hoje, amanhã eu acerto. Quer dizer, você deve, se você errou, você deve falar isso aí. Você deve falar, astaghfirullah, você pede perdão para Deus, você volta. Isso é o que a gente sempre faz. O que não dá é para largar. O que não dá é para largar para lá. Certo? Não dá para esquecer. Né? Vamos botar a nossa vida no eixo. Né? Vamos dar uma bela direção para a nossa vida desde agora, a cada momento, né? Aí a gente vê a importância de cada momento. A morte é um momento. Ela poderia ser esse momento. Por que não tornar esse momento mais belo? Por que não tornar esse aqui um momento de fé em vez de descrença? Por que não tornar esse momento aqui um momento de boas palavras e não de más palavras? Por que não tornar esse momento aqui um momento de bons pensamentos em vez de maus pensamentos? Por que não tornar esse momento aqui um momento de boas ações em vez de más ações? Isso é possível. Está na mão de quem? Da gente. Se está difícil fazer uma coisa boa, pelo menos não faz nada. Se está difícil falar uma coisa boa, pelo menos não fala nada. A gente sempre pode, naquele momento, ter fé. A gente sempre pode, naquele momento, fazer o bem, de preferência ao mal. E qual é a importância disso? Aquele momento é mais um momento que a gente está se preparando para o momento derradeiro, que é o momento que vai resumir toda a nossa vida, que é a morte. E que é o momento que vai determinar o quê? A nossa ressurreição. E vai determinar o nosso destino final eterno. Tá bom, pessoal? Então, assim, eu estava pensando em acrescentar, em falar sobre o último ponto de fé, mas se vocês tiverem, eu acho que já é o suficiente isso aqui.